Bom dia, Rosa. Bom dia, Onofre. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Como é que estão? Tô tentando aqui chamar os outros para a gente começar. Oh, Bom dia, bom falta o dia. Flávio. Bom dia, Ricardo, bom dia. Bom bom dia. dia, gente, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bem, Flávio, Rosa? Vamos lá, bom dia, bom dia. Mais Bom uma semana. dia. Bom, gente, primeiro eu quero começar dizendo que hoje a Mariana não pôde participar, ela teve um problema profissional, uma convocação ontem à noite, foi em cima da hora, e por isso ela não pôde participar, mas ela prometeu que assim que possível ela vai participar com a gente, então a gente vai divulgando. E hoje vamos ser nós, então, e hoje o nosso assunto é um pouquinho assustador para as empresas, que é o problema de vazamento de dados, de crimes cibernéticos, de compartilhamentos indevidos. Embora não seja a minha área, claro que a gente estudando LGPD, a gente está sempre tomando aí conhecimento, estudando um pouco, mas para isso a gente tem os nossos parceiros especialistas e a gente, como a gente sempre quer ajudar vocês a entender e como se precaver, né, principalmente as pequenas e médias empresas, como evitar esse tipo de ataque, esse tipo de compartilhamento e todas as consequências que nós já falamos na LGPD, a gente trouxe aí específico. E hoje até eu vou precisar de uma cola, porque são tantas notícias, e aí eu não sei quem que vai querer comentar, mas eu estava olhando sobre as pequenas e médias empresas e os números são alarmantes. Então, a fonte é do MIT Technology Review, dizendo que no ano passado e entre o ano passado e esse ano, as pequenas e médias empresas sofreram ataques ou vazamentos de dados no número de 50 a 60% das pequenas e médias empresas. Fora isso, 223 milhões de brasileiros tiveram seus dados como CPF, foto, nome, score de crédito, renda vazados ou compartilhados indevidamente. E isso eu cheguei mais ou menos a uma conclusão do porquê ocorre, mas eu vou deixar aí para quem quiser, depois, se for caso, eu falo alguma coisa. Então, eu queria que vocês falassem para as empresas por que que isso aumentou, por que que isso está ocorrendo. O Brasil está como o quinto país que tem mais vazamento de dados. Então, assim, Onofre, você quer começar? Flávio, o que que vocês acham desses números assim alarmantes e as empresas? Porque apesar de a gente estar falando das pequenas e médias, é a grande maioria das empresas, né? As empresas que movem o país são as pequenas e as médias. Então, assim, o que que vocês têm para falar sobre isso como ajuda para elas, explicação? Palavra de vocês aí. Bom dia, gente. Bom dia. Olha, a gente trabalha com segurança da informação já há algum tempo, né? E eu vou fazer uma analogia que eu sempre gosto de fazer há muitos anos atrás. É cultural, tá? O brasileiro tem um problema cultural. Eu entrei numa empresa para ajudar uma colega nossa a fazer uma análise de segurança. É uma empresa grande com 300 funcionários. Tá grande assim, né? Média, 300 funcionários. É uma empresa ligada à saúde, tá? Fazia exames clínicos para a Dados empresa, sensíveis, pior, né, Flávio? fazia exames clínicos para a empresa, fazia de médico, eles tinham 100 médicos contratados, tá? Fora enfermeiras, fora toda a outra parte que dá o apoio, né, ao médico também. E aí, quando a gente fez a análise de segurança deles, né, a gente entra com questionário, foi uma das análises de segurança mais fáceis que eu já fiz na minha vida. Ele não tinha licenciado nenhum servidor, ele não tinha licenciado nenhuma estação de trabalho, ele não tinha licenciado
nenhum Office ou qualquer outra ferramenta de produtividade, né? O que ele tinha licenciado eram 2 ou 3 aplicativos que fazem os exames, né? Porque eu acho que se ele não licenciasse aquele aplicativo, ele não ia fazer. E a cultura era de pagar a TI, ele tinha uma equipe de TI lá dentro, né? E ele pagava a equipe de TI para quê? Não para deixar a empresa dele segura ou para deixar a empresa dele bacana. Ele pagava a empresa de TI para que a empresa de TI bloqueasse as atualizações automáticas de todos os sistemas dele, de Windows, de Office e de servidor também, justamente porque quando vem uma atualização, a Microsoft entende, né, que ele não está legalizado e ela bloqueia o uso da aplicação. Então, olha a cultura. Eu vou usar pirata e eu vou pagar minha TI para manter pirata. Agora, gente, uma atualização de software é a primeira linha de defesa contra qualquer tipo de ataque. Os ransomwares, que a gente sabe que são aqueles que entram, criptografam toda a sua informação e depois cobram um resgate, a maioria deles é detectável, a maioria deles é evitável. Basta você ter o software original, basta você ter ele sempre atualizado, tá? Então, antes da gente entrar numa semântica aí de qual é a melhor segurança, de qual é a melhor forma de se fazer, eu acho que a gente tem que voltar, principalmente no Brasil, aquela cultura do jeitinho, aquela cultura do, informática é um gasto, informática é um custo, é um problema que eu tenho, eu não quero. Parece que existe uma energia que fala o seguinte, não, quanto menos eu pagar, mais malandragem eu tiver, melhor. Gente, é por isso que o Brasil tem um dos maiores índices de vulnerabilidade. Culturalmente, o empresário brasileiro, e eu estou falando de gente grande, não estou falando de gente pequena, tá? Que tem dinheiro para investir. Se ele tem dinheiro para pagar o salário de 100 médicos, gente, eu não quero nem fazer uma conta quanto que é o salário de um médico, agora multiplica por 100. Mas ele não quer gastar R$1. Nós fizemos um plano de segurança de informação, o plano de segurança de informação foi completo, e a gente começou com licenciamento, que é a coisa mais simples que tem para fazer. A resposta dele eu não vou repetir para vocês, tá? Mas foram palavras de baixo calão, foram xingamentos, e de um empresário milionário de sucesso de uma das maiores clínicas da cidade dele. Então eu gostaria de abrir aqui, chamando a atenção para esse problema que nós temos, que ele é cultural, onde o brasileiro ele não quer pagar, ele quer dar um jeitinho, ele quer fazer de uma forma ali, e acha que está sendo esperto, né? E não é falta de dinheiro, não. Não é falta de dinheiro. Eu acho que é muito parecido com o cinto de segurança, né? Enquanto não tinha uma lei que obrigava a usar o cinto de segurança, famílias morriam a rodo aí nas estradas, né? Crianças eram tiradas para fora dos vidros porque não tinha... dá trabalho puxar o cinto e colocar aqui, né? Então, mas como que é isso perto de perder uma vida? Então, Flávio, além de ser cultural, isso de não querer gastar, né? Infelizmente, assim, de colocar softwares, como que eu diria, para não falar a palavra, não tão lícitos, alternativos, paralelos. Falta também o que a LGPD veio trazer, aquele treinamento efetivo, mesmo para uma empresa com poucos funcionários e conscientização, começa pela senha, né? Senha forte. Não use mesmo a senha para tudo que você tem na empresa. Troque a sua senha. As pessoas não têm isso, as pessoas acham que é fácil, aquilo de clicar no e-mail sem verificar. São pontos, assim, simples, que se você, claro, mas eu não sabia disso. Então, invista em treinamento, invista em conscientização da sua empresa. E aí, mas se você está falando, né? Mas a empresa não quer nem pagar um software legítimo, quanto mais investir num treinamento, que nós sabemos que não é tão caro, numa palestra de conscientização, que melhoraria em muito a performance dessa empresa, minoraria esses riscos, então fica uma coisa assim meio complicado. E sabe o que eu queria também, acho que eu vou pedir para o Onofre comentar. Onofre, você acha que, na verdade, eu acho que eu vou pedir para a Rosa, vou deixar você mais para o técnico, viu, Onofre? Porque... Mas a gente está só batendo um papo, então fique à vontade. O trabalho remoto, todo mundo, né, com a pandemia, a grande maioria foi para o remoto. Nós começamos, e a grande maioria, com mecanismo próprio, com notebook próprio.
A... Rosa, você acha que isso aumentou a chance de ter vazamento, de ter compartilhamento indevido? Sem dúvida, Dani. E isso não só acho como isso aumentou, né? Eu coloquei aqui que primeiro, gente, o Flávio fala aí em licenças, em atualização. Eu acho que falta muito, tá? Antes de entrar aí na questão do trabalho remoto, que envolve o trabalho remoto, as pequenas e médias empresas, que é o foco aqui nosso, elas pensarem que isso não é um gasto, isso é um investimento que você está fazendo. Tá? Porque crimes cibernéticos, crimes virtuais, gente, já existem antes da LGPD, né? Então a gente tem crimes que são muito corriqueiros e comuns de acontecer e às vezes o ofensor, ele nem sabe que ele está cometendo um crime por ingenuidade. Vou dar um exemplo aqui que é muito comum na internet, difamação, né? Calúnia, né? Uma vez eu vi uma postagem que tinha lá a foto de um rapaz, uma tarja no peito dele escrito estuprador, aqui de uma cidade aqui de perto, de Sorocaba, gente, né? E aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, deixa eu procurar saber o que é um rapaz tão novo. E aí eu vi que ele estava em processo de investigação, que foi uma questão com a namorada. E olha que perigo, gente, porque se isso não é comprovado, se ele não é punido, quem divulgou essa informação cometeu um crime de calúnia, né? Porque está imputando um fato criminoso, a pessoa está em processo de investigação, não foi presa ali, como que eu posso dizer, em flagrante. Então, esses crimes são corriqueiros. O phishing, esse furto de dados, ele também já existe. Ele é punido pelo Código Penal, pelo artigo 155, que é o furto, né? Então, a gente já tem esses crimes virtuais. O grande problema é que, com o trabalho home office, com o teletrabalho, se a empresa ela não tem um treinamento dos funcionários, se a empresa não investe em senhas fortes, o que pode acontecer? Acontecer invasão desse sistema, acontecer invasão aí, eu até coloquei aqui, acesso ao dispositivo da pessoa, né? É como o Flávio falou, o ransomware, não sei falar direito esse nome, Flávio, não sou muito bem, não, mas ainda bem que tem socorro. Ele possibilita, até onde eu sei, o criminoso ele ter acesso aos dados ali do seu dispositivo, do seu computador, e muitas vezes você está com o seu dispositivo pessoal usando para a empresa. Gente, olha o perigo disso. Você tem informações, vocês têm informações de dados pessoais muitas vezes, você tem informações sigilosas da empresa e você está colocando isso em risco. Então, realmente, a empresa ela tem que se preocupar em manter as informações atualizadas, tem que ter backup, tem que treinar os funcionários. Os funcionários eles têm que ter noção do risco que se corre ao clicar todo dia ali num site, por exemplo, num portal de notícia, né? Porque é avisado. E tirar essa ideia de que pequena e média empresa, ela não é objeto de ataque, né? Ela não é objeto de ataque por cybercriminosos. Muito pelo contrário, gente. Eu anotei aqui, ó, na minha colinha, que de janeiro de 2022 a abril de 2022, os ataques hackers a pequenas e médias empresas no Brasil cresceram 41%, né? Então, eu acho que precisa, sim, haver treinamento, conscientização e também investimento, né? E a gente sabe que muitas vezes uma licença nem é tão absurdo assim o preço que você vai investir em algumas medidas, né, que são suficientes para garantir aí, ou ao menos fortalecer aí a proteção da empresa. Bacana. Gente, vocês percebem? Queria complementar um pouco do que foi falado aí. O que torna, então, assim, as pequenas empresas esse alvo tão forte assim dos hackers? Além de toda essa facilidade aí que o pessoal já colocou, a Rosa, o Flávio já colocou, gente, ali tem pessoas, tem movimentação financeira. Então, você tem um empresário que faz transferências bancárias, né? Faz um pagamento.
como eles têm a facilidade de entrar no sistema da empresa e roubar essas informações, o que eles vão fazer? Transferências, PIX, movimentação financeira de um lado para o outro, tirando dinheiro da empresa, tirando dinheiro, às vezes, até do próprio empresário, aí que, como já vazou aí dados, né, 220 milhões aí de CPFs, informações bancárias, de crédito. O hacker pega essas informações e eles vão meio que cirúrgicos. Eles vão naqueles empresários, na empresa desses empresários, pega as informações e faz o quê? Transferência de dinheiro, roubo. Às vezes, não é só o caso de pegar a informação, né, pegar o banco de dados, criptografar e pedir resgate. Eles vão pegar as informações bancárias e fazer a festa. Ontem eu conversei com um contador, meu contador, e ele estava falando que quando ele pegou a movimentação do imposto de renda dele, do final do ano passado, para fazer o imposto de renda, tinha lá uma aplicação, não estava mais, uma aplicação de 600 mil reais e um empréstimo de 240 mil reais. Só que esse dinheiro transitou na conta dele e sumiu. Só que não foi ele que fez, né? Então, aí ele já acionou, fez um boletim de ocorrência, mas por onde entrou isso daí? Por onde ele conseguiram, talvez pelo home bank dele, ou talvez até pelo banco, alguma coisa assim, em algum ponto acharam uma vulnerabilidade e entraram e fizeram a festa. Então, assim, muito importante que tudo esteja, né, software original, treinamento das pessoas e conscientização. Realmente é uma cultura nova, não só de eu vou produzir e vender. E a gestão da empresa? A gestão da empresa é só caixa de comprar e vender. É muito mais que isso, é a sobrevivência do seu negócio. Então, mais do que comprar e vender, é ter uma cultura de proteção, de sobrevivência do negócio. Então, tome muito cuidado que é o dinheiro que eles querem, né? Mas não só o dinheiro de resgate, o dinheiro fácil de transferência de acesso ao banco. E só mais uma coisa, existe um método muito utilizado que os hackers utilizam, que é assim, eles invadem um site que é muito acessado e coloca lá um robozinho. Quando você acessa, de repente, pode ser até um site de notícia, como a Rosa falou. Você acessa e esse robozinho, se você não tiver aí um sistema de defesa bacana, entrou na sua máquina e está lá espionando. Você entrou no banco, fez uma compra, pagamento, digitou o cartão e a senha, já foi. Então, esses são os cuidados que você tem que ter. Gente, vocês percebem que por mais que a gente fale, toda live a gente volta no mesmo ponto. Investimento, claro, de acordo com a sua empresa, mas o principal é conscientização, mudança de cultura, treinamento sempre. Volta e meia a gente está falando para as pequenas, médias empresas a gente está dando uma série de dicas sobre isso, mas a gente sempre cai. Mudança de cultura, treinamento, conscientização. E aí, Flávio, eu vou chamar você de novo, que é o nosso expert em segurança da informação, para a gente entender um pouquinho, acho que para quem está assistindo entender um pouquinho, fala para a gente assim, a diferença, por exemplo, de você estar com trabalho remoto, a diferença de você estar numa rede doméstica ou quando você trabalha na empresa, numa rede da empresa. E também você começar a trabalhar com o seu computador, o computador próprio, ou um computador que é só para assuntos da empresa. Existe um risco maior quando isso acontece? Olha, existem riscos, aí tem até a parte do direito, né, da parte legal do advogado, porque até que ponto, né, o dispositivo que você está usando dentro de casa para uso pessoal pode também ser usado para trabalho, é até uma questão legal. Então, vamos começar por baixo, tá? Políticas. Você precisa existe uma política chamada de BYOD, tá? É a moda lá fora, que nem DPO aqui, né? Que é Bring Your Own Device. Traga seu próprio dispositivo. Então, se eu estou trazendo o meu próprio dispositivo para trabalhar na empresa, essa é aquela regra da câmera, né? Se eu estou sendo filmado, se a empresa está utilizando determinadas situações, eu preciso colocar isso na política da empresa.
Então, se a empresa simplesmente pegar, vamos falar de home office, o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante agora, tá? Ah, fulano, você está em casa, então pega o seu computador aí de casa, a sua internet de casa e começa a usar. Não. Fulano, nós vamos criar uma política aqui de uso. Dentro dessa política, nós vamos dizer que você está usando um dispositivo particular e nós vamos dizer para você quais são os limites de uso desse dispositivo particular. Porque é uma questão muito delicada. Se a empresa ela tem um esquema forte de segurança, ela pode aplicar esse esquema forte de segurança no micro particular da pessoa, aí o micro particular da pessoa vai perder alguns acessos por causa desse esquema de segurança. Então, a empresa ela precisa ter uma estratégia muito bem clara, né? Porque se ela simplesmente falar, olha, use o dispositivo da sua casa, vamos lá. O dispositivo da casa da pessoa deve ter uma licença que a gente chama de home, porque é uma licença muito mais básica, muito menos segura e não é feita para trabalhar em rede. 2, será que essa máquina está 100% atualizada porque não existe uma TI que está olhando para essa máquina? 3, ela está numa rede doméstica, né, de uma operadora aí, né, dessas que tem. Essas operadoras, a gente tem modem padrão, elas têm o mesmo modem que está na sua casa, está na da Rosa, está na do Onofre, está na da Juliana, está na de todo mundo. Então, é muito mais fácil, né, para uma pessoa até de dentro de uma operadora, por exemplo, acessar esses modems e apertando 2, 3 botões já pegar também a informação. Então, o home office, ele serviu para ajudar em alguns aspectos, mas ele também, como tudo que traz benefício, tem também o seu risco ou o seu custo inerente, né? Então, algumas situações que a gente acredita que são interessantes é, primeiro, fazer uma política. Segundo, deixar muito bem claro para a pessoa que está em home office que a empresa vai poder utilizar o computador, que a TI da empresa vai poder acessar esse computador. A TI da empresa vai ter que ter assinado um documento de NDA dizendo que ela não vai poder divulgar ou verificar ou acessar qualquer informação que não seja do âmbito empresarial, né? Em muitos casos, gente, dependendo do porte da empresa, a gente aconselha, olha, aluga computador ou então pega notebook, dá um notebook da empresa. Então, você vai trabalhar na empresa, abre o notebook da empresa. Vai trabalhar em casa no particular, abre o particular. Até porque no particular, gente, eu posso, se eu quiser acessar um software que eu acho que não é seguro ou é seguro, é um problema meu, né? Se eu quero fumar um cigarro e morrer de câncer, o cigarro está lá, eu compro, né? Dentro da empresa eu não vou poder fumar, né? Mas em casa eu vou. Mesma coisa o computador. Meu computador particular eu posso usar coisas que eu sei os riscos que eu estou correndo, mas é meu, né? É diferente de quando eu estou usando o equipamento da empresa, onde, de novo, eu assinei uma política. Então, o home office, gente, não é tão fácil, tão tranquilo assim. Como tudo na vida, a gente tem que tomar esses cuidados, como todo empresário tem que tomar um cuidado, né? O empresário não pode simplesmente pôr uma câmera, né, na empresa dele, filmar, e aí o funcionário roubar e abrir um processo contra ele. Não. Se ele não avisou o funcionário que ele estava sendo filmado, se ele não avisou o funcionário que ele podia ser monitorado e isso poderia dar uma justa causa, a lei se reverte contra ele. E aí a mesma coisa no home office. Se eu coloco uma máquina em home office e esse home office vaza um dado, tem algum problema com o titular, não é a pessoa que vazou o dado que vai recair, é o dono da empresa que disponibilizou esse uso e não avisou ninguém. Então, e aí, só entrando mais um detalhezinho, vamos botar uma pimentinha em cima de tudo isso, você tem os seus operadores e controladores, né? Agora imagina, eu sou um controlador, eu sou o dono dos dados, aí eu pego uma empresa, por exemplo, de contabilidade, contrato essa empresa, e essa empresa de contabilidade resolveu colocar todo mundo em home office. Mas eu não me preocupei em fazer um acordo em deixar bem claro que eu sou controlador, que ela é operadora, e que o vazamento, se for do lado de lá, ela tem que ressarcir, né? Aí um dos dados do meu funcionário que estava no home office do meu contador vazou. Eu tenho que pagar. Eu, empresário que contratei essa contabilidade, tenho que pagar. A lei é muito bem clara. É o controlador o responsável pelo ressarcimento de danos causados por vazamento de dados. Cabe ao controlador fazer um acordo com o operador e o operador ter as medidas de segurança eficientes para que o vazamento que ocorreu daquele lado não possa causar um prejuízo maior. Então, home office, gente, é cuidado a ser tomado. Então, Flávio, a gente volta de novo naquilo. A gente tem que entender que as pequenas e médias empresas, elas não têm esse poder financeiro tão grande, mas o que elas têm que fazer? Contratos,
treinamento, conscientização, porque as grandes empresas, eu conheço várias pessoas que estão em home office, as grandes empresas, elas enviam o notebook que você vai trabalhar, e você vai usar aquilo só para o seu trabalho, você não pode usar o pessoal. A gente sabe que não é a realidade das médias, das pequenas empresas, mas o que elas podem fazer para minorar isso? Treine seus funcionários, faça contratos, já que você vai ser controlador, coisa que a gente explica muito bem no nosso curso, e a gente fala aqui nas dicas que a gente quer dar para eles, que é exatamente isso. Então, assim, o que a gente pode fazer, gente, para dar de dica para elas, para essas empresas, para elas minorarem Dani, esses danos? deixa eu só complementar Por favor. Aqui, né? Das empresas que sofrem, das pequenas empresas que sofrem os ataques, em torno de 20% a 30% fecha as portas em 6 meses, tá? Então, porque elas não aguentam, não tem o caixa, risco para né? elas é muito maior, né? Então, perder o negócio. Então, o que é caro? Investir em segurança ou perder o negócio? Tá? Então, é importante ter tudo isso, testar constantemente, verificar que está sempre atualizado. É um processo, cuidar, é um filho. Você tem que cuidar de tudo na sua empresa. Hoje, eu concordo com o Flávio, a cultura não vou falar só proteção de dados, mas a proteção do negócio, de manter o negócio funcionando saudável. É isso que tem que ser. Boa, Onofre, gostei. Proteção ao negócio eu acho que é muito mais interessante. Vou ficar com essa. Hoje a gente aprendeu, não é mais proteção de dados, é proteção ao negócio. Não é caro, Sim. viu, empresário? Não é caro, não, tá? É uma questão muito mais de filosofia, de cultura, do que necessariamente financeira. Ok, vamos lá. Eu peguei um cara que está em home office, né, que estava na minha empresa. Quanto que esse cara custa para mim dentro da minha empresa? 1 avos do aluguel, que é o espaço que ele ocupa, água, luz, limpeza, manutenção, um pouquinho da internet. Estou falando, né, pequenos custos. Aí vem vale transporte, vale refeição, seguro, né, porque o cara está em trânsito. Se você pegar metade do valor do vale transporte, que você está deixando de gastar, porque ele está em casa e não precisa se transportar ao trabalho, você compra uma licença que garante que você esteja na nuvem, que você esteja seguro e que fecha o perímetro aonde você tem a parte particular e a parte, vamos dizer assim, empresarial, né? A parte corporativa da empresa. Então, ledo engano, tá? Hoje, com uma licença, uma das licenças mais caras que tem, assim, que cobre tudo, custa R$180. O Vale Transporte custa por volta de 3.000, tá? Então, agora, o Vale Transporte, ele transporta a pessoa de um lugar para o outro e polui, tá? Essa licença garante o que o Onofre falou, garante a segurança empresarial, garante a segurança do seu negócio, evita que o seu negócio se perca, evita que o seu negócio seja atingido por um hacker. Então, vamos pesquisar, vamos entrar na internet, vamos pagar sim uma mensalidade de uma licença, de um serviço que caiu muito o preço. Tá? Essa licença não vai só deixar você abrir uma planilha ou ver um software de texto. Essa licença ela vai proteger hoje a nuvem, ela vai proteger os dados que estão dentro vai te dar mais produtividade. Ela vai permitir que várias pessoas conectem ao mesmo tempo, que não tem que ter deslocamento. Tá? Isso já existe há muito tempo, mas agora é a hora da gente adotar isso em massa. Cinto de segurança já existia há muito tempo. Foi depois que fizeram a lei que hoje a gente não consegue sentar num carro e pensar em não colocar um cinto de segurança. E mais recente, né, não tão, a cadeirinha das crianças. Né? Hoje eu tenho 2 filhos, eu não consigo pensar em colocar o meu carro, a hora que eu vejo que a cadeirinha não está lá, opa, está faltando alguma coisa. Né? Antigamente era todo mundo no chiqueirinho. E a gente precisa agora, a gente está nesse momento de turning point, de curva aí, onde a gente vai ter que começar a colocar cinto de segurança nas nossas aplicações, a gente vai começar a ter que colocar cadeirinha nas nossas aplicações. E, de novo, o primeiro passo, gente, não é tão técnico assim. O primeiro passo, ele é cultural. É onde você vai colocar e fazer o seu funcionário assinar um papel. Olha, está acontecendo isso, a regra é essa. Isso daí já vai diminuir em 60% a 70%, tá? Porque a maior parte dos vazamentos de dados ocorrem por 2 motivos. Primeiro, interno, né? E segundo, por falta de conhecimento das políticas. A pessoa não sabia que ela podia fazer aquilo, né? E aí, ela acaba gerando uma insegurança muito grande para a empresa também. Ô Flávia, e só para fechar,
Essa questão de desconhecimento, a Júlia ela fez uma pergunta aqui que eu respondi no chat. Essa questão de desconhecimento, ela é muito importante, porque quando eu dei o exemplo de crimes cibernéticos, é justamente por isso. Às vezes a pessoa está cometendo e não sabe que cometeu um crime, né? Uma difamação. A pessoa difamou a outra na internet e não sabe que difamou, né? Então, enquanto as pessoas... Isso tem que virar hábito, né? O cinto de segurança hoje é hábito. A gente entra no carro e puxa o cinto. Doeu no bolso, a gente transformou aquele esforço que a gente tinha que fazer, né? Porque era uma coisa que você tinha que se lembrar, tinha que colocar o bilhetinho, puxar o cinto de segurança. Hoje não, hoje você faz isso de forma habitual. Então as empresas, elas têm que transformar isso numa cultura organizacional mesmo, fazer parte. Se as empresas hoje, elas investem em regras de ergonomia, fazem parte de uma empresa, você colocar lá uma cadeira confortável, você ter... seguir regras, por que não seguir regras de proteção de dados, de proteção à LGPD? Então, tem que se criar essa cultura para que, e depois que criada, gente, o negócio flui, né? O negócio flui tranquilamente. Isso, então eu vou caminhando agora, vou me despedindo. Dava para a gente ficar mais um tempo aqui, hein, gente? É assunto que não acaba mais, cultura, conscientização, LGPD é assunto que não acaba. Eu vou agradecer, então, a todos que participaram, aos meus colegas aí do nosso curso, meus parceiros, a doutora Rosa, o Nofre, Flávio. E Flávio, você que sempre encerra a nossa live, a palavra é sua. Gente, obrigada. Até terça que vem. Gente, LGPD não é complicado. LGPD é simples, desde que você tenha o conhecimento. Se você quer descomplicar a LGPD da sua empresa, se você quiser entender melhor, você quiser ter mais produtividade, se você principalmente ganhar da concorrência e estar sempre ali, ó, no topo das melhores empresas em termos de compliance, em termos até de concorrência, onde você vai estar melhor que o seu concorrente, faça adequação, adeque sua empresa em LGPD. Nós estamos aqui para te apoiar nessa adequação. Nosso curso de LGPD é um curso completo, a gente entrega o ouro, entrega todos os segredos, você vai ter todos os templates de adequação, você vai ter aulas muito bem fáceis de entender, muito didáticas, você vai ter, além dos templates das aulas, você também vai ter consultoria conosco sobre qualquer tipo de assunto, tira dúvida, ou seja, você vai adequar. E por um valor super justo, super reduzido, que cabe no bolso. Não dá para dizer, não vou adequar porque isso é muito caro, eu estou pagando 30 mil, 40 mil, estão me oferecendo o nosso curso 10 vezes menos que isso e vai te entregar muito mais. Cliquem no link da bio, da Daniela, na minha bio também, e do Onofre da Rosa também, e lá você vai ter acesso à plataforma Hotmart, onde está o nosso curso. Obrigado, gente, e até mais. Até, gente. Até, pessoal. Ótima semana.